Tem algumas coisas que acontecem no dia a dia que a gente às vezes não se dá conta, mas que isso está diretamente ligado à autoestima da criança, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos pensar numa coisa muito simples, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa farmácia ou numa loja, enfim, comprar um shampoo. E às vezes aquele shampoo tem aquelas frases bem bizarras, né? Como, por exemplo, para cabelos rebeldes, ou dome a sua juba. Enfim, essas palavras que podem parecer engraçadas e que podem estar lá naquela embalagem bonita e colorida, talvez a gente tenha maturidade para entender a mensagem que aquele produto está passando, e às vezes a gente não vai se importar tanto. Eu me importo, mas eu entendo que às vezes a pessoa gosta do produto e quer usar porque ela não se importa, né? Ela entende, aquilo ali não a afeta. Mas quando a gente fala de criança, aí é outra coisa. Até porque geralmente a criança, quando ela tá ali, né, nos seus 3, 4 aninhos, já mesmo pequenininha, ela já quer fazer as coisas sozinha. Então, às vezes, ela quer lavar o próprio cabelo, ela quer tomar banho sozinha. E aí, às vezes, ela olha para aquela embalagem, mesmo que ela não saiba ler, ela pode ouvir alguém dizer o nome daquele produto, ou se ela já sabe ler, ela vai, mesmo que sem se dar conta, ela vai criando um elo entre aquilo que ela é e a imagem que a sociedade faz dela. Então, é bacana a gente prestar atenção nisso. Outra coisa muito importante é como a gente presta atenção nas brincadeiras que não são brincadeiras. Brincar com coisas que são pejorativas, por exemplo, ou ver um comportamento que não é bacana e naturalizar esse comportamento, como, por exemplo, aquela macaquinha. Esses exemplos que eu tô dando para vocês são exemplos de coisas que eu vivenciei, né, no meu ambiente familiar, não comigo diretamente, mas vendo algumas pessoas da minha família também, e no meu trabalho, né? Tem muitas coisas que a gente vê no trabalho que a gente faz, que a gente depois vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai, com a avó, porque a gente naturaliza coisas que não são naturalizadas. Mesmo quando a gente fala com carinho, porque carinho é respeito, então se não tem respeito, não tem como ter carinho, né? E a criança, ela não vai ter maturidade para fazer esse raciocínio, ela vai naturalizar aquilo, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas que parecem muito óbvias, mas que não são. Outra questão também em relação à criança quando nasce um bebê. Eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por uma situação parecida. Nasceu lá um bebezinho lindo, né? Todo mundo feliz na família e tal. E aí quando a gente tem, por exemplo, uma família de brancos e negros, né? E a gente tem uns comentários, por exemplo, vai puxar o cabelo da mãe, vai puxar o cabelo do pai. Não, o cabelo dele não vai ficar assim não, com o tempo melhora. Mesmo quando a criança ela é muito pequena, você pode ter certeza, e aí não sou só eu que estou dizendo, né? Quem diz isso pra gente é a ciência. A criança, ela absorve aquela mensagem. Ela sabe, ela entende no seu olhar, ela entende no seu gesto, ela entende na sua postura que aquilo que ela é, né? Porque o cabelo, a gente tá falando aqui mais de cabelo, mas isso é pra tudo, né? Pra cor da pele, pro formato do nariz, né? Então brincar e chamar a criança de nariz de batata, não sei, eu não acho que é uma brincadeira saudável, né? Porque isso não é uma coisa isolada. Tem toda uma sociedade racista que vai corroborar aquela mensagem. E isso, com o passar do tempo, vai sendo somado. Então essa criança, ela vai bem, desde pequenininha, tendo várias mensagens, verbais ou não, de que o que ela é, né? Que é o cabelo, a cor da pele, o formato da boca, tudo, que aquilo não é bom, que aquilo não é bonito. Então a gente precisa realmente prestar atenção nas nossas falas e até reprogramar mesmo, né? A gente está em constante construção, em constante crescimento, a gente sempre pode aprender. Bem, então depois de falar desse primeiro exemplo, que são as falas que não são tão carinhosas assim e que são falas racistas, sim, né? Infelizmente, o racismo é uma coisa dura, né? É difícil da gente falar, puxa, isso é racismo, mas a gente precisa tratar da realidade.
E também depois desse exemplo sobre a gente não naturalizar as coisas, né, que não devam ser naturalizadas, acho que também é muito importante a gente ter no nosso seio familiar o lugar da escuta. Porque a gente tende a achar que criança não sente, não sofre, não ouve, é frescura ou é coisa de criança ou vai passar. E a gente precisa estar atentas, né, a esses sinais. Então, às vezes, a criança ela nem verbalizou alguma coisa, mas ela não se sente bem. Ela tem vergonha de usar o cabelo solto, por exemplo. Um cabelo crespo, ele tem um determinado formato, né? Tem determinados penteados que eles... Eu não gosto muito dessa expressão do não são, mas só pra ilustrar, tem alguns penteados que não são para um cabelo crespo. Então, talvez se você fizer um penteado numa criança que tem um cabelo crespo, que é igual a um penteado que você fez numa criança que tem um cabelo mais liso, mais ondulado, e se você quiser comparar, é muito difícil que essa criança se sinta bem. Às vezes ela vai até dizer que ela se sente bem pra, enfim, te agradar, né, ou parecer que... poxa, fui aceita, né? Mas eu acho que o grande barato é que ela não tem que se comparar, que ela pode usar o cabelo dela solto, que se ela não... Quantas crianças eu conheço, né, e a gente se relaciona aí nos projetos da Piraporeando, quantas crianças eu conheço que não gostam de usar coisa no cabelo, sabe? De usar lacinho, de usar arquinho, de usar grampo. Tem criança que não quer, mas por uma questão de estética que desrespeita, né, o ser, né, o que desrespeita o jeito que a criança a gente acaba ali impondo um penteado, a gente acaba impondo um formato, enfim, que não faz sentido. E isso tem a ver com respeito do próprio corpo, né? Você já desde pequena, aquela criança, ela tá aprendendo, mesmo que você não queira passar essa mensagem, mas você já tá dizendo para aquela criança que o domínio do corpo dela, né, que o respeito a quem ela a ela, né, ao corpo, não é dela.